Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as definições que nós temos de ácido e base. Então, a definição principal do que é um ácido e uma base é a definição de Arrhenius. Eu digo que essa definição ela é principal pelo fato de ser uma definição mais simples, né? E é a definição que a gente acaba aprendendo no ensino médio. Também é uma das definições mais práticas, né? Um químico ele usa no seu dia a dia bastante essa definição de ácido e base de Arrhenius. Então, o Arrhenius ele foi um químico muito importante do final do século XIX, início do século XX. Ele, inclusive, se não me falha a memória, ele ganhou um prêmio Nobel logo no início do século, tá? Então, qual que é a definição de Arrhenius para ácido e base? Então, ácido é qualquer substância que, quando a gente coloca na água, libera como cátion o íon H+. Então, a definição de Arrhenius, ela é restrita a soluções aquosas. Apesar de ser uma definição restrita, ela é bastante utilizada, porque a maioria das reações químicas, né, que a gente estuda e que a gente realiza em laboratório acontece em meio aquoso. Então, o ácido clorídrico é um bom exemplo de ácido de Arrhenius. Por quê? O ácido clorídrico, cuja fórmula é HCl, quando ele entra em contato com a água, ele vai sofrer um processo que nós chamamos de ionização. O ácido clorídrico, ele é um composto molecular. Então, originalmente, ele não tem íons, né? Existe uma ligação covalente normal entre o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Quando esse composto ele é colocado na água, ele sofre esse processo de ionização, né? Essa ligação covalente, ela é rompida e o par de elétron, que faz parte dessa ligação, fica com o cloro, e o hidrogênio fica com a ausência desse elétron da ligação. Então, o hidrogênio se torna um cátion, um próton, nós chamamos, e o cloro se torna um ânion. Então, pelo fato do HCl, ao ser colocado em água, liberar um próton, ele é considerado um ácido segundo a definição de Arrhenius, tá? Essa reação, ela está simplificada, ela pode ser escrita de uma forma mais completa da seguinte maneira. Então, o ácido clorídrico, ele reage com a água, formando o íon H3O+, ou seja, o que acontece aqui na definição de Arrhenius, né? O hidrogênio, ele passa a ficar com a água, formando o íon hidrônio, H3O+, mais o Cl-. Então essa seria a reação completa da ionização de um ácido segundo a definição de Arrhenius, tá? Então nós podemos simplificar essa estrutura e escrever em algumas situações apenas H+, tá? O próton H+, ele não existe sozinho, por isso que também nós representamos como H3O+. No vídeo que eu deixei para vocês, eu dou mais detalhes a respeito dos ácidos, quando que um ácido é forte, né, constante de acidez. Então, para quem ainda não assistiu o vídeo, dê uma olhadinha lá para recordar essas questões, tá bom? E a base, segundo a definição de Arrhenius, é uma substância que, quando colocada em água, libera como ânion o íon OH-. Diferente do ácido, as bases, elas são compostos iônicos. Então, por exemplo, o hidróxido de sódio é uma base bastante importante. Quando ela é colocada em água, ela sofre um processo de dissociação, não é mais um processo de ionização.
como sofrem os ácidos. Como as bases já são compostos iônicos, quando são colocados em água, o que acontece? Apenas a separação dos íons pré-existentes. Então, nós temos a formação do íon Na+, se você quiser colocar aqui na frente o aquoso para indicar de forma mais correta, e o ânion OH-. De uma forma bem simples, essa é a definição de ácido e base diarrênios. Ácidos são substâncias que liberam o íon H+, quando são colocados em água, e as bases são substâncias que liberam o ânion OH- quando são colocados em água. Assim como os ácidos, as bases elas também podem ser classificadas, né? Então as bases elas podem ser classificadas quanto à solubilidade. Então nós temos bases que são solúveis e bases que são pouco solúveis e algumas que são insolúveis. As bases que são solúveis são aquelas que são formadas por metal alcalino e amônio, íon amônio. Não confundir amônio com a amônia. Amônia é o NH3, tá? Esta é a amônia. O amônio é o íon NH4+. Então, hidróxido de lítio, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio são bases solúveis. As bases de metal alcalino terroso são pouco solúveis. Então, hidróxido de cálcio, hidróxido de estrôncio, hidróxido de bário, né? Com exceção do hidróxido de magnésio e de berílio, que são considerados insolúveis junto com as outras bases, tá? Então, hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro, hidróxido de cobre são bases insolúveis, ou seja, quando elas são colocadas em água, elas não se solubilizam, tá? Elas ficam separadas da água. Elas podem ficar tanto sobrenadando, como também precipitado ao fundo, tá? E as bases também podem ser classificadas quanto à força. Nós temos as bases fortes, que são aquelas, né, cuja o alfa, que é o grau de dissociação, é próximo de 100 ou mesmo 100%, e as bases fracas, né, que são todas as outras. As bases fortes são as de metal alcalino e alcalino terroso. Então essas bases são consideradas fortes. E as bases fracas são todas as outras, incluindo o hidróxido de amônio. Uma outra definição bastante importante é a definição de Bronsted-Lowry. Segundo essa definição, ácido, né, é qualquer substância que é capaz de doar um próton. E a base é qualquer substância que é capaz de aceitar um próton. Então, nós tiramos, né, a limitação do meio aquoso da definição de Arrhenius e a gente passa a considerar então ácidos doadores de prótons e bases aceitadores de prótons, né? Então vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Vamos pegar o próprio HCl. O HCl, ele é um ácido de Arrhenius, mas ele também pode ser considerado um ácido de Bronsted-Lowry. Então, quando o HCl ele reage com a água, o que acontece, né? Eu mostrei isso na reação anterior. Forma o íon H3O+, e o íon Cl-, né? O que nós podemos entender dessa ligação? O hidrogênio do HCl foi transferido para a água. Então, como o HCl é uma substância capaz de doar um próton, nós consideramos ele um ácido, tá? Então, os ácidos de Arrhenius são todos ácidos de Bronsted-Lowry, tá? Então, cada vez que a gente vai para uma definição maior, né, a de Bronsted-Lowry ela é maior do que a definição de Arrhenius, então ela engloba todos os ácidos e bases de Arrhenius, né?
Então o HCl é um ácido de Bronsted-Lowry também, porque doou o próton para a água. Por outro lado, a água passa a ser uma base de Bronsted-Lowry, porque a água ela aceita o próton. Então, uma vez que a água ela é aceitadora de prótons, pela definição de Bronsted-Lowry, a água passa a ser considerada uma base. Isso torna a situação bastante interessante, né? Então, nós temos o ácido, que é o HCl, e uma base. Então, pela definição de Bronsted-Lowry, sempre que nós tivermos um ácido, nós vamos ter uma base, tá? Porque a definição de ácido e base é a partir de uma reação química, de transferência de próton. Então, uma substância transfere o hidrogênio para outra, né? O HCl é um ácido, a água é uma base, tá? Essa reação química ela pode ser também enxergada de trás para frente, ou melhor, da frente para trás, né? Ela pode acontecer tanto da esquerda para a direita, como também da direita para a esquerda. Então, neste caso, o que nós temos aqui? Ó? O H3O+, se nós olharmos da direita para a esquerda, o H3O+, ele vai transferir o próton para o cloro. Então, neste caso, nós temos um outro ácido deste lado. Então, o H3O+, também é considerado um ácido. E o Cl- é considerado uma base. Neste caso, numa reação de ácido e base, nós temos um ácido e uma base antes da reação, e nós temos um ácido e uma base depois da reação. Esse ácido e essa base que se formam, nós chamamos de ácido e base conjugados. Então, nós temos um ácido conjugado e uma base conjugada. Nós chamamos isso de par conjugado, tá? Então, nós podemos concluir que a água é uma substância básica? Depende, tá? Neste caso, neste exemplo, a água está se comportando como uma base, tudo bem? Vamos pegar um segundo exemplo. Vamos pegar uma base de Bronsted-Lowry diferente da água. Então vamos considerar o NH3 e a água reagindo. O NH3, né, amônia, como eu falei agora há pouco para vocês, reagindo com água. Quando a amônia reage com a água, o que acontece? O próton da água pode ser transferido para a amônia. A amônia ela tem um parzinho de elétrons aqui em cima, no átomo de nitrogênio sobrando, e esse hidrogênio pode ser transferido para o NH3, o hidrogênio da água, formando a espécie química, né? O NH4 mais o OH-. Então, neste segundo caso, quem está aceitando o próton é a amônia. Então, a amônia é considerada uma base. Quem está doando o próton é a água. Então, neste caso, a água é considerada substância ácida. Se nós olharmos a reação de frente para trás, né, ou seja, da direita para a esquerda, nós podemos concluir que a amônia, amônia não, o íon amônio pode doar o próton para o OH-, formando água. Então, o íon NH4+, é considerado um ácido conjugado e o OH- é considerado uma base, tá? Então veja que interessante, pela definição de Bronsted-Lowry, o próprio OH- é considerado uma base, o próprio H3O+, ou H+, é considerado um ácido. E a água, ela pode se comportar como ácido ou pode se comportar como base. Quando uma substância ela apresenta essas duas qualidades ao mesmo tempo,
nós chamamos essa substância de anfótera. Então a água é uma substância anfótera, porque ela pode ser tanto ácida como básica, tá? Substância anfótera. Então a definição de Bronster-Lowry ela é um pouco mais ampla. Você não precisa necessariamente ter o meio aquoso para que uma substância seja considerada ácida ou básica. Inclusive a própria água, ela é considerada um ácido ou uma base, segundo essa definição. Bom, uma terceira definição de ácido e base que nós temos é a definição de Lewis. A definição de Lewis ela é mais ampla ainda, né? O que diz a definição de Lewis a respeito dos ácidos e das bases? Os ácidos são substâncias aceitadoras de par de elétron e as bases são substâncias doadoras de par de elétrons. Então, o foco do Lewis não é mais o próton, né? Na definição de Bronsted-Lowry, o próton era o protagonista da reação. Então, um ácido era considerado doador de próton e a base era considerado aceitador de próton. Mas e se a substância não tiver próton para doar, né? Aí você pode ter a definição de Lewis. É uma definição mais completa ainda, né? Então, por exemplo, o que seria um ácido e uma base segundo a definição de Lewis? Eu vou pegar inicialmente aqui a própria amônia para a gente estudar essa definição. Então, a amônia é o NH3, e como eu falei para vocês, o nitrogênio tem um parzinho de elétrons que não faz ligação, né? Inclusive, a estrutura geométrica da amônia é uma estrutura geométrica piramidal, tá? Nós temos os 3 hidrogênios no nível abaixo do nitrogênio com um parzinho de elétron na parte superior. Então, o íon NH3, o íon não, a substância, né, amônia, ela pode reagir com o cátion H+, né? Por quê? A amônia, ela tem um par de elétrons que pode ser doado para o hidrogênio, tá? Quando ocorre esta reação entre a amônia, que tem o par de elétron a ser doado, e o hidrogênio, que pode aceitar esse par de elétron, ocorre a formação de uma ligação química que nós chamamos de ligação dativa, né? O que é uma ligação dativa? É justamente essa ligação quando o nitrogênio, né? O nitrogênio ele tem os 8 elétrons, né? Ele consegue completar o octeto com os 3 hidrogênios. Mas ele tem esse par de elétrons sobrando, então ele pode emprestar esse par de elétron para o hidrogênio, formando uma ligação que nós chamamos de ligação dativa, tá certo? E devido à ausência do elétron do hidrogênio, essa espécie química ela é um cátion, ela se torna um cátion. Então, desse ponto de vista, né, da definição de Lewis, a amônia ela é considerada uma base, porque ela tem um par de elétron que pode ser doado, e o íon H+, é considerado um ácido, uma vez que ele pode aceitar esse par de elétrons, né? Então nós temos um doador de elétrons, de par de elétrons, que é a nossa base, nesse caso a amônia, e um aceitador de par de elétron, nesse caso o íon H+, né, que é o nosso ácido. Então este é um exemplo. Um segundo exemplo bastante importante também dessa definição de Lewis é a reação que se estabelece entre o NH3 e o BF3. Então, o BF3, o boro, ele faz 3 ligações com flúor, né? Só que o boro
ele não completa o octeto com essas 3 ligações. Ele passa a ter 6 elétrons na sua camada de valência. Então eu vou colocar aqui no cantinho para a gente abrir um parênteses aqui, ó. O boro, ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Então se ele faz 3 ligações com flúor, ele fica estável, mas ele não completa o octeto, né. O flúor tem 7 elétrons. Cada flúor tem o seu octeto completo com essas ligações com o boro, mas o próprio boro não tem o seu octeto completo. Então, para completar o octeto do boro, ele pode aceitar uma ligação dativa com o nitrogênio da amônia, formando a substância NH3BF3. Então, esse parzinho de elétrons pode fazer uma ligação com o boro, estabilizando assim essa substância também, tá? Então, como a amônia doou o par de elétrons para o BF3, neste caso, a amônia é considerada a base e o BF3, que nem hidrogênio tem, né? Pela definição de Arrhenius e pela definição de Bronsted-Lowry, o BF3 seria considerado um ácido se tivesse um hidrogênio para ser doado. Neste caso, ele não tem, mas ele é considerado um ácido de Lewis, porque ele é um aceitador de par de elétrons, tá? Essa condição de ter que formar uma ligação dativa, ela é importante para a definição de Lewis. Então, vocês podem notar que nos 2 casos, né, mostrados, nós temos a formação de uma ligação dativa, ó. Então, essas 2 ligações que eu estou circulando em azul, são ligações dativas, tá? Então essa é um critério aí para que haja um ácido e uma base de Lewis, que é uma definição mais ampla. Essa definição de Lewis ela é mais ampla do que a de Bronsted-Lowry, que por sua vez engloba a definição de Arrhenius, né. Em outras palavras, todos os ácidos e bases de Arrhenius são ácidos e bases de Lewis, mas nem todos os ácidos de Lewis são ácidos de Arrhenius ou são ácidos de Bronsted-Lowry, tá. Porque essa definição ela é mais ampla do que as 2 primeiras.